Programa Visão Espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita, hoje, diretamente da cidade de Bebedouro, São Paulo, tem a alegria e a grata satisfação de receber para um diálogo fraterno e esclarecedor Dr. Antônio César Perry de Carvalho, professor doutor, livre docente, escritor de vários livros espíritas, entre eles um destaque a Chico Xavier, o homem, a obra e as repercussões. Seja bem-vindo, César. Obrigado, André. Nós estamos aqui à disposição, para esse bate-papo junto com o Visão Espírita. Nós sabemos da sua longa trajetória e caminho, uma vez que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, presidente da nossa USE estadual, que é o órgão de unificação das sociedades espíritas do estado de São Paulo. E nós vamos começar com uma pergunta diretamente ligada a essas atividades. O que o Espiritismo tem, pode ou faz para ampliar e trazer uma certa alegria, um certo bem-estar, uma certa harmonia social? O Espiritismo, na verdade, ele representa uma mensagem muito forte e tendo a ver com as certezas que ele traz ao homem, a começar da imortalidade da alma e da visão sobre Deus, uma visão diferenciada, onde nós começamos a compreender um Pai amoroso, bom, misericordioso e não punidor. Então, essas características permitem-nos, inclusive, uma analogia com muitos dos ensinos de Jesus, com as suas parábolas, e a partir daí é que nós empreendemos uma nova forma de compreender o homem e o mundo. Então, são as questões que levam a certezas, trazem consolo, trazem esperança e, acima de tudo, uma expectativa de melhora do homem e do próprio mundo. Então, é uma mensagem otimista, uma mensagem que realmente forte e atinge o espírito, o coração das pessoas. César, nós temos observado ultimamente uma superficialidade nos conteúdos, no fortalecimento da informação, as coisas se diluem muito rapidamente. O Espiritismo já vão para mais de 150 anos de existência, com uma mensagem que resgata 2000 anos de existência. Como lidar com esse contexto social atual, com uma sociedade que está nesta condição, com uma mensagem tão sólida, tão consistente, como é a mensagem espírita e a própria mensagem do Evangelho? Essas mudanças, essas alterações, elas acontecem nas várias épocas da humanidade. A questão hoje é que a comunicação se tornou assim bastante de fácil acesso, muito difundida, e isso traz realmente a mudanças no contato com as pessoas. Então, se antigamente o contato era feito unicamente através de exposições verbais, palestras, livros, e aí surgiram também os meios televisivos, hoje nós temos as redes sociais, e aí vem essa característica que você está falando.
de comunicação objetiva, de comunicação rápida e superficial. Realmente isso é muito claro. Agora, eu tenho a impressão, e pelo menos é a nossa expectativa, que o Espiritismo ele pode, na sua forma de comunicação com o povo, ir se adequando, porque se não fizer isso, ele realmente não vai atingir a ponta, não vai atingir a base. As pessoas que têm um interesse assim mais profundo, elas têm como obter, elas têm como acessar através de livros, através de vídeos gravados, né? Então, e as pessoas que são apressadas ou superficiais, ela recebendo algo que represente um chamamento, né? Um detalhe que destaca um fato, um comentário interessante, aquilo é importante para ela. Então nós temos a nossa impressão é que nós temos que rever sim, né, esses processos de difusão do Espiritismo, com uma variedade de opções, de maneira que a gente atenda os diversos interesses e gradações, né, da própria população. Uma vez que está explícito, né, como foi dito em João, de que o Cristo afirma: eu vos enviarei um Consolador prometido. Aí nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo e lá nós temos uma condição clara do papel do Espiritismo como Consolador prometido por Jesus. Para que você console, é preciso que a informação e o conteúdo espírita chegue. Como nós, cada um pode, ou que contribuição esse Consolador prometido traz para essa sociedade hoje, de mensagens rápidas, de informações às vezes pouco precisas, né? Como nós podemos e que mensagem levar para a sociedade a respeito disso? Nós temos que pensar no seguinte: a referência que você faz é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo bastante significativo dessa obra de Allan Kardec. Então, esse capítulo é aquele que deve ser bem trabalhado nos centros espíritas, porque o centro nós estamos atendendo a pessoa que bate a porta em busca de consolo, em busca de uma nova visão de vida. Essa é a realidade. Então, é o tipo do tema que deve ter vários tipos de abordagem dentro do centro espírita, realizando aquilo que nós chamamos de um acolhimento, né, dos que chegam e recebendo as primeiras informações espíritas e sugestivas que a pessoa busque, né, mais detalhes na leitura e também no estudo. Agora, nas abordagens, é uma característica do mundo que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma época da chamada República dos Bacharéis, que eram os discursos, né, inflamados, a oratória. Hoje não é mais o meio de comunicação adequado. Hoje a comunicação adequada é uma linguagem mais curta, direta, né, objetiva, não é? E de certa forma didática. Essa é uma característica. Então nós temos que utilizar essa característica, essas condições do momento, dentro do centro, dentro dos eventos espíritas e também nos meios de comunicação. Então isso pode ser parcelado em etapas, né? Por exemplo, nós temos a informação de que nas redes sociais as pessoas buscam sim vídeos, mas na verdade uma mensagem curta de 5 minutos ou uma menor ainda, tipo pílula, né? Ela tem muito sucesso junto à população de nossos dias. Então nós temos que trabalhar com as várias opções, não perdendo a importância do conteúdo. Isso aqui deve ser muito claro. Então a mensagem espírita, ela deve ser séria, né? Ela deve ser objetiva, mas ela tem que ter essa tônica de sensibilizar o coração das pessoas.
Essa possibilidade que o Espiritismo traz de sensibilizar o coração das pessoas, de tocá-las, né? Nós vimos ao longo do tempo ela se desenvolver muito com as obras, com os livros, com a própria psicografia de Francisco Cândido Xavier e todos os mais de seus 400 livros, tocou muitos e divulgou o Espiritismo de forma ampla pelo Brasil todo, pelo país de um modo geral, né? Nós sabemos, inclusive, do esforço que você fez para que algumas obras fossem traduzidas, divulgadas, tornadas conhecidas além das fronteiras do Brasil. Para aquela pessoa que está nos ouvindo agora, que está com o coração sensível, que está se sentindo, às vezes, só, num momento difícil, o que você pode falar para ela numa mensagem que o Espiritismo traz de confiança, de esperança, uma vez que nós não somos tão prosélitos e não participamos, ou pelo menos até onde nos diz, das campanhas de prosperidade, né? Nós estamos lembrando, na medida que você desenvolvia a sua questão, André, que um dos espíritos que se manifestou bastante constância, né, pela psicografia de Chico Xavier é Meimei. E Meimei é um espírito muito sensível, muito sentimental. E ela tem uma mensagem titulada Não Percas a Tua Fé. E ela usa uma frase assim marcante: amanhã será outro dia. Então nós temos que levar as pessoas comentários, ideias, exemplos que estimulem esse revigoramento da fé, da esperança, não é? E de uma possibilidade de ter realmente renovações, de ter mudanças, e que realmente acontecem, né, nas nossas vidas. Mas para tirar daquela situação de pressão, de estresse em que a pessoa está vivendo. Então, as próprias mensagens do Chico, qualquer livro de mensagem que você encontre, tanto do Emmanuel, como do André Luiz, como da Meimei, a pessoa abrindo encontra comentários assim bastante instrutivos e consoladores. Emmanuel, por exemplo, ele é o autor, pela psicografia de Chico, de 9 livros que comentam versículos do Novo Testamento. Então, são comentários dos feitos de Jesus e de alguns dos seus discípulos à luz do Espiritismo, e ele o faz de uma forma objetiva. Então, isso é importante também para a pessoa, ela ir ao encontro, né, da imagem, da mensagem de Jesus numa ótica ampliada que é trazida pelo Espiritismo. E nós conhecemos muitas pessoas que, ou pela internet ou de alguma outra forma, procuram ouvir ou até assistir gravações de mensagens do Chico, que estão disponíveis na internet. E conseguem, através da leitura e da audição dessas mensagens, até pela voz do próprio Chico, se sentirem sensibilizadas. Então é uma boa contribuição, um bom caminho, né? E o Chico é um grande exemplo disso. A própria história dele, a relação que nós fazemos da história de vida dele com a voz e com a mensagem é muito importante para nós. Nós somos testemunhas e ouvimos de pessoas que, ao se aproximarem do Chico, pela grandeza do espírito, né, tinham sensibilidades marcantes. Isso é muito comum, é muito comum. Muito comum. Mas nós queremos tocar num ponto que às vezes o nosso telespectador, né, está lá e fala assim: eu vou frequentar um centro espírita, vou lá, escuto uma palestra, recebo um passe, mas eu não vejo dentro dos centros espíritas uma atividade intensa ou uma divulgação ou um formato de evangelho que me traga uma prosperidade material. Eu vejo que se fala muito da necessidade da melhoria, da reforma íntima. Como é que nós podemos explicar isso para o telespectador, uma vez que dentro das casas espíritas, o que se convida constantemente
é um processo moral, ético, e não material. Então, você tocou num assunto, né, que é muito preocupante até em nossos dias, porque da mesma forma que há pessoas que estão buscando consolo, buscando uma orientação, um apoio de natureza espiritual, então existem aquelas que buscam a religião como um instrumento para benefícios pessoais. E aí, sem citar nomes, nós encontramos várias agremiações que trabalham nesse sentido, que não são espíritas, né? E eu diria que haveria dúvida da credibilidade delas, inclusive como cristãs, porque o ensino moral de Jesus não caminha nessa linha, nessa direção. Caminha no sentido de buscar, né, exatamente o crescimento interno da pessoa, um amadurecimento de natureza espiritual, para que ela possa compreender os vários cenários da vida. Então nós podemos passar por momentos de dificuldade financeira, de ordem material em geral, que podem fazer parte de um teste ou de um aprimoramento na nossa vida. Mas nós temos como superar isso. Aí o Espiritismo também nos ensina como fortalecer a nossa alma, né? E de fazermos frente aos imprevistos e a cenários que sejam assim complexos para nós, sem acenar com essa possibilidade de ganho fácil, de benefícios de uma ou de outra forma, né? Ou seja, o Espiritismo não trabalha com a ideia do milagre, não trabalha com a ideia de uma solução pronta e imediata. Essa é uma razão, inclusive, que algumas pessoas não se sentem atendidas, né, no Espiritismo. Mas nós não podemos criticar, porque nós temos que compreender também que no seio da população há uma diversidade, uma graduação muito grande de pessoas, não é? Agora, realmente, toda a tônica da mensagem de Jesus não é voltada para as questões de facilidades, de ganhos materiais, de sucesso de ordem material. Eles podem até surgir na vida das pessoas, mas é preferível que eles tenham bagagem espiritual para saber passar por uma prova desse tipo, que também não é fácil. Você tocou em provas, e é comum chegar nas casas espíritas pessoas que trazem a prova da saúde, do corpo desgastado, por inúmeras razões, né? Em busca de um caminho, em busca de uma oportunidade, em busca de uma melhora. Agora nós saímos do campo da busca material, muito bem explicado por você, e agora nós entramos na busca de um bem-estar físico. Todos sabem que as casas espíritas oferecem o passe, a água fluida, temos casas espíritas com outras propostas de trabalho, que também aqui caberia um outro momento. Como falar para este telespectador nosso, para quem vai nos ouvir depois pelos canais do YouTube, vai nos acompanhar pelo Facebook, o que falar para aquele que vai buscar na casa espírita essa cura física, essa melhora física, e às vezes também não encontra, ou não está de acordo com a expectativa? O que explicar? Então, a chamada cura física, é bom que a gente entenda que ela é bastante difícil e complexa no todo, porque cura real seria o bem-estar, o equilíbrio físico, orgânico, psíquico, né, mental, social, né, e nossa visão espiritual também. Então teria que ter uma interação, né, de todos esses fatores. Agora, no Espiritismo, a pessoa que chega, né, combalida pela dor, ela, sem dúvida nenhuma, ela encontra respostas. Através do passe, através de tratamentos de ordem espiritual, que ela pode ser submetida dentro de um centro espírita,
e pelas informações que ela vai recebendo, né, nas reuniões ou obtendo também através de livros, para que ela entenda que o equilíbrio mental e o equilíbrio espiritual favorece, inclusive, a melhor superação das restrições orgânicas. Isso é que é importante. Quer dizer, isso hoje está sendo muito valorizado na área da medicina, inclusive. Vários setores da medicina estão levando a sério, né, a compreensão de um conceito de espiritualidade, de busca de tratamentos complementares, ou também chamados de alternativos, porque a pessoa encontra, através do revigoramento da sua fé interior, da sua expectativa, uma melhoria da sua qualidade de vida. Às vezes ela não vai ser curada, mas ela tem uma melhor resposta, uma melhor qualidade de vida para superar aqueles instantes difíceis. E isso é que é muito importante e hoje está aparecendo de forma muito nítida, né? Inclusive em vários setores da medicina. Um outro aspecto, porque já que nós entramos nesse caminho, é importante, porque o telespectador espírita e não espírita, às vezes, né, nós acreditamos que a vida continua, acreditamos na comunicabilidade dos espíritos, é princípio fundamental, e somos procurados para que isto esteja de alguma forma materializado de algum jeito, seja de uma mensagem, seja através de uma carta, de inúmeras possibilidades. O que falar para quem resolve procurar o meio espírita, procurar a casa espírita com essa expectativa? Porque quem perdeu o ente querido está sofrendo. Quem deixou de ter o seu familiar todo dia está atravessando uma dor difícil. Uma mãe que perdeu um filho não é fácil. O que falar para estes? O importante é saber ouvir. Começa por aí. E não dar respostas chavões e padronizadas. E porque as pessoas não são iguais. As pessoas são muito diferentes. Então, a partir do saber ouvir, né, de acolher a pessoa, aí sim é que nós vamos envolver essa pessoa com algum comentário, com alguma sugestão que possa ser útil a ela. E aí o sentimento do interlocutor, a questão da espiritualidade da própria pessoa é muito importante. O envolvimento amoroso, né, espiritual que ela faz da criatura que está nessa circunstância. E nós encontramos assim muitos exemplos, né, no contato com essas criaturas que chegam ao centro espírita, porque elas superam essas dificuldades. E aí vem um comentário que de vez em quando até me lembro de fazer. As criaturas que passam por provas, por testes complexos na vida, como essas que você falou, e tendo uma visão imortalista, uma visão espírita e com base no cristianismo, reage de tal forma que ela não entra, às vezes, naquele desespero que é comum nós encontrarmos nas pessoas. E todo aquele que está doente ou face uma circunstância imprevista, um fato assim bastante difícil na sua vida, e entra em desespero, ela complica o quadro, não é? Até a medicação que ela toma, indicada por médico, às vezes pode ser mais difícil, né, o resultado esperado. Então nós vemos isso no Espiritismo. Nós lembramos inclusive de um parente nosso que não era espírita, que era médico e que foi acometido da doença que ele tratava todo mundo. E aí foi um grande choque para a vida dele. Mas ele recebeu, ele já sabia dos parentes espíritas, tudo, então já tinha um olho atento, né? E aí ele recebeu de presente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele leu durante o tratamento que ele faria, avidamente as duas obras e escreveu em seguida, que foi um momento bastante importante para ele, porque agora ele compreendia a razão da dor e da justiça divina. Então, essa visão que é oferecida
pelo conhecimento espírita, contribui muito para o equilíbrio e um melhor bem-estar das criaturas. César, nós estamos chegando ao término do Visão Espírita, da tua fala tão esclarecedora, tão acolhedora e fraterna. Nós pedimos a gentileza que você deixe ao nosso telespectador um convite, uma fala de otimismo, uma fala de esperança, uma mensagem para que ele possa, em procurando uma casa espírita, em procurando um acolhimento fraterno, ele encontre. Então, ele já começa a encontrar com a sua mensagem. Nós vivemos um instante no mundo, não apenas no Brasil, no mundo em geral, de grandes choques, né? Grandes contrastes, os problemas vindo à tona pela facilidade de comunicação, de divulgação instantânea de qualquer episódio. E para isso, nós não podemos entrar na face do negativismo e do pessimismo, ao contrário. Então nós temos que levar a nossa contribuição de fé em Deus, de esperança no futuro, e isso o Espiritismo contribui com a certeza da imortalidade da alma e que nos robustece, né, a valorização dos ensinos de Jesus, porque mostra uma razão dessa prática. E aí nós lembramos de uma mensagem espiritual que foi recebida por Chico Xavier e que foi registrada num livro Instruções Psicofônicas, onde o espírito de Bittencourt Sampaio, ele diz aquilo que nós vamos falar assim rápido e resumidamente, que quando nós percebemos os oceanos revoltos, as naus à matroca, as velas e mastros caindo, não nos desesperemos, porque Jesus está no leme. Jesus está no leme. Agradecemos ao César, agradecemos a você, amigo telespectador, e até o próximo Visão Espírita.